Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou a professora Kênia Freitas e esta é a disciplina Arte e Cultura Musical Brasileira. Na nossa web aula 3, nós vamos falar sobre alguns gêneros musicais: rock nacional, samba e pagode, hip hop, mangue beat e funk e também sobre reggae nacional. Vamos começar então falando sobre o rock. O rock surgiu nos Estados Unidos nos anos 50. Unia um ritmo rápido com pitadas de música negra do sul dos Estados Unidos e o country. Acompanhamento de guitarra elétrica, bateria e baixo. Apareceu pela primeira vez num programa de rádio no estado de Ohio, Estados Unidos, no ano de 1951. Em 54, Bill Haley lança o grande sucesso Shake, Hate and Roll, surge Elvis Presley, muito conhecido, Chuck Berry e Little Richard. Nos anos 60, surge os Beatles, em 62, com a música Love Me Do. Surge Bob Dylan e também os Rolling Stones. Outras bandas de rock fizeram sucesso nessa época: The Mamas e The Papas, Animals, The Who, Jefferson Airplane, Pink Floyd, os Beatles, Rolling Stones e The Doors. No ano de 1969, nós tivemos o festival Woodstock e tiveram presentes mais ou menos 500 mil de jovens. O lema deles era Paz e Amor. E ali então o rock se difundiu. Um dos cantores que ali estava era Jimi Hendrix. E foi muito bom esse festival Woodstock, muito conhecido. E os jovens, então, puderam extravasar toda a sua euforia, toda a sua alegria ali naquele festival, em 1969. Nos anos 70, o rock ganha uma cara mais popular com a massificação da música e com o surgimento do videoclipe. Surge também uma batida mais forte e pesada no cenário do rock. É a vez do heavy metal, de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple. Surge uma batida dançante que toma conta das pistas de dança do mundo todo. A dance music desponta com os sucessos de Frank Zappa, Creedence Clearwater, Captain Beefheart, Neil Young, Elton John, Bryan Ferry e David Bowie. Bandas de rock com shows grandiosos aparecem nesta época: Pink Floyd, Genesis, Queen e Yes. Os anos 80 já foram marcados pela convivência de vários estilos de rock. A New Wave faz sucesso no ritmo dançante de várias bandas, por exemplo, Talking Heads, The Clash, The Smiths, The Police. Começa a fazer sucesso a banda de rock irlandesa chamada U2, com letras de protesto e com forte caráter político. Seguindo um estilo pop dançante, aparecem Michael Jackson e Madonna, muito conhecidos, e ainda fazem sucesso até hoje. A década de 90 é marcada por várias bandas e elas fundam o heavy metal e o funk, ganhando o gosto dos roqueiros e fazendo grande sucesso. Surge o movimento grunge em Seattle, na Califórnia, e nós temos vários grupos que fizeram parte desse movimento, né? O rock britânico ganha novas bandas, por exemplo, Oasis, Green Day, Supergrass. Agora vamos falar sobre o Brasil. No Brasil, o primeiro sucesso no cenário do rock brasileiro apareceu na voz de Celi Campelo, em 1960, com 2 sucessos: Banho de Lua e Estúpido Cupido. Vocês já ouviram Banho de Lua? Toma um banho de lua. Conhecem? Se não conhecem, procurem lá no YouTube, gente, é muito conhecido. E Estúpido Cupido. Ó, Cupido, vê se deixa em paz, meu coração já não se lembra mais. Muito conhecido, os jovens dos anos 60 lembram muito dessas músicas.
Em meados desta década surge a Jovem Guarda, com cantores como, por exemplo, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, e eles tinham assim músicas com um ritmo marcante e com letra bem romântica. Na década de 70, surge Raul Seixas, o grupo Secos e Molhados. Na década seguinte, com temas mais urbanos e falando da vida cotidiana, surgem bandas como O Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Kid Abelha, Engenheiros do Havaí, Blitz e os Paralamas do Sucesso. Surgiram em 1970, mas fizeram sucesso e ficaram nas paradas por muitos anos. Na década de 90, fazem sucesso no cenário do rock nacional Raimundos, Charlie Brown Jr., Jota Quest, Pato Fu, Skank, entre outros. É claro que houveram outros, né? Nós só colocamos aqui alguns. Vamos para o samba. Onde surgiu o samba? Na Bahia, mas se popularizou em maior medida no Rio de Janeiro, sendo elevado à posição de música nacional a partir dos anos 30, se tornando um dos principais elementos representativos da cultura brasileira no exterior. A palavra samba surge originalmente para identificar divertimentos populares da Bahia no final do século XIX. Na Bahia chama-se samba, o que no Rio de Janeiro se denominava chiba, no estado de Minas, cateretê, e nos estados do Sul, fandango. Trata-se de uma dança de roça ao ar livre, em que por instrumentos entram o violão, a viola de arame, o cavaquinho, sob a toada dos quais se canta e se sapateia ao ritmar das palmas, dos pratos e dos pandeiros. E quem dá essa definição é Sandrone, em 2003. Em 1916, Ernesto dos Santos, que era mais conhecido como Donga, registrou a canção pelo telefone, se tornando um marco para o surgimento dos sambas de autoria. Quem gosta de samba raiz, assista lá, veja o link lá no YouTube. Ao longo dos anos, o samba então começa a se transformar e surgem diversas variações. Por exemplo, samba-canção, criado em 1928, samba-choro, de maior complexidade harmônica e melódica, samba de break. Essa variação tem como origem a inclusão do break no samba. Samba-enredo, ele surge a partir da década de 40, como o tipo de música característico das escolas de samba. Samba-exaltação, uma variação caracterizada pelo uso de letras de cunho patriótico e que ressaltam as belezas do Brasil. Os maiores nomes do samba nos últimos anos foram Martinho da Vila, Bete Carvalho e Zeca Pagodinho. Eles foram responsáveis por abrir as portas aos artistas das novas gerações. Você lembra de algum outro? É claro que nós temos uma lista bem grande, mas nós colocamos 3 aqui e você pode pesquisar, você vai encontrar outros nomes também muito importantes. Vamos para o pagode. Surgiu das festas e comemorações feitas nos fundos dos quintais do subúrbio carioca, nas quais se cantava as alegrias e os lamentos das pessoas que lá viviam. Era o nome das festas de escravos nas senzalas. No Rio de Janeiro, o morro e a malandragem lhe deram outro significado, consagrado no final da década de 70, que significava festa regada a muita comida, bebida e samba. O pagode só apareceu na mídia depois que Bete Carvalho foi à quadra do bloco Cacique de Ramos para conhecer um grupo de pagodeiros que faziam um samba bem bacana. Era o grupo Fundo de Quintal, você já ouviu? Que trazia como um de seus vocalistas o ex-diretor de bateria da Escola de Samba Unidos do Salgueiro, Almir Guineto. Bete gostou muito daquele samba, que era misturado com outros ritmos africanos não tão difundidos. Gostou da sonoridade nova, que a introdução do banjo, do repique de mão e a substituição do surdo pelo tantã davam à música. Então, o que ela começou a fazer?
passou a gravar as músicas desses compositores e acabou por revelar nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Grupo Fundo de Quintal, Almir Guineto, entre outros. Hip hop, onde surgiu? Surgiu nos Estados Unidos e ele é derivado do rap. Mistura ritmo, poesia, dança, vestimenta e arte gráfica para transmitir os pensamentos e as emoções. Você já deve ter visto desenhos, pinturas de hip hop. Eles gostam de muitas cores, as roupas são coloridas, os seus grafites são bem coloridos. O hip hop tem a sua origem nas periferias do Bronx, em Nova York. Tudo começou com uma festa organizada pelo DJ jamaicano Kool Herc em 1973. No evento, ele resolveu tocar apenas o instrumento e os breaks das canções de funk e soul. O público curtiu demais a mistura e começou então a reproduzi-la, transformando a cultura hip hop em uma das mais poderosas do mundo. No Brasil, esse estilo chegou na década de 80, mais precisamente na cidade de São Paulo. Chegou nas periferias da capital paulista, se instalou na Galeria 24 de Maio e na estação de metrô São Bento. Grupos de breakdance se uniam nesses locais para escutar as batidas internacionais. E os integrantes dos grupos, ao ouvirem as músicas, criavam os seus próprios passos de dança, então, para acompanhar. Essa primeira fase também foi marcada por preconceito e marginalização. Muitos artistas sofriam batidas da polícia porque eles eram considerados criminosos simplesmente porque eles estavam ouvindo hip hop. Mais tarde, em 88, o primeiro CD de hip hop foi lançado no Brasil. Era a coletânea Hip Hop Cultura de Rua, com trabalhos de Taíde e DJ Ram, MC Jack e Código 13. Ele fez tanto sucesso que até hoje muitos deles estão entre os maiores rappers brasileiros de todos os tempos. Outro álbum que ganhou destaque na mídia foi Consciência Black Volume 1, do lendário Racionais MCs. As canções produzidas nos Estados Unidos valorizavam o quê? Uma vida de luxúria, bens materiais. Agora, as brasileiras, elas já focam nas questões sociais e políticas e até mesmo criticam essa temática de ostentação. Minha sugestão é que você assista o vídeo de Taíde. É uma viagem no tempo, como diz a própria descrição do vídeo, que vai desde o início do rap, hip hop no Brasil, até os tempos de hoje. É interessante, assista. Vai lá no linkzinho, assista. Você vai viajar no tempo, desde o começo do rap, hip hop, até os dias de hoje. Você vai gostar. Mangue Beat. O Mangue Beat foi um movimento de contracultura que surgiu em Pernambuco no começo da década de 90. As canções das músicas do Mangue Beat eram, em geral, canções de protesto. Questionavam a pobreza, a desigualdade social que afetavam Pernambuco e o Nordeste brasileiro. O manifesto que representou o Mangue Beat deixa bem claro essa inconformidade de seus integrantes com a desigualdade social. Então, eram canções de protesto. Eles questionavam a pobreza, eles falavam por que tem muitas pessoas ricas, poucas pessoas ricas, muita gente pobre, tem alguma coisa errada. Então, as músicas de Mangue Beat eram questionavam essa desigualdade, né, essa desigualdade social. O funk. O funk não surgiu no Brasil, o funk surgiu no sul dos Estados Unidos, nos anos 60. Criado por músicos negros como Horace Silver, James Brown, George Clinton, entre outros. James Brown é um dos nomes mais importantes para o surgimento do funk. Na verdade, o funk surgiu da combinação de vários ritmos negros populares como o blues, gospel, jazz e soul, que faziam sucesso nos Estados Unidos. Na década de 50, músicos como o pianista americano Horace Silver juntam o jazz às melodias mais dançantes do sul.
A década de 60 marcou a aparição do funk como estilo independente através de James Brown. Sucessos como Papagoa New Bag ou I Feel Good são as primeiras compostas neste novo estilo musical. Na década de 70, experimenta-se o funk com a música eletrônica e com o rock. Surge então a profissão de DJ, que será o responsável por misturar distintas melodias e ritmos dentro de uma mesma canção. Este gênero musical vai para as discotecas e conquista uma pessoa muito conhecida por nós, um cantor, Michael Jackson, cuja canção Don't Stop Till You Get Out revela a influência da batida funk. Na década de 80, o surgimento dos sintetizadores e a consolidação da música eletrônica dão espaço então para a combinação entre o funk e o hip hop. E há duas vertentes. Uma, oriunda dos bairros de população negra de Miami, com um ritmo mais acelerado, e uma outra originária de Nova York. Nessa década se verifica a aproximação do funk com a poesia do rap, algo que vai fazer muito sucesso no Brasil, especialmente aonde? No Rio de Janeiro. Durante a década de 90, o funk se mescla com o hip hop e o rap, consolidando sua vocação para estar junto aos estilos da periferia das grandes cidades. Grupos como o americano Living Colour e o britânico Jamiroquai utilizaram a batida funk para criar um novo estilo de rock um pouco mais dançante. E aí então, anos 70, o funk chega ao Brasil e conquista músicos como Tim Maia e Tony Tornado. Eles são os responsáveis por misturar o ritmo funk americano à batida da música brasileira. O funk carioca aparece na década de 80 e a sua origem é a mistura das batidas eletrônicas do hip hop, da poesia, do rap e da habilidade dos DJs em mesclar batidas repetitivas com a melodia. A temática das letras está normalmente ligada ao cotidiano da favela ou do subúrbio carioca. Nos anos 90, com o aumento da violência urbana e com a invasão das favelas por forças policiais, as letras passaram então a contar essa realidade, como nós percebemos no rap das armas. Por outro lado, o funk também foi usado para pedir direitos civis. Você conhece essa música? É de MC Cidinho e MC Doca. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Mas a partir do século XXI, as letras de funk tornaram-se cada vez mais apelativas e erotizadas. Abandonam então a estrutura de estrofe, refrão e se resumem quase a frases de efeito. Como vemos no funk Atoladinha, conhece? De Bola de Fogo e Tati Quebra Barraco, ou no funk Só as Cachorras, do Bonde do Tigrão. Esses funks, eles têm mais batida, eles não têm uma estrofe e um refrão. É mais repetição e batida. Reggae nacional. O reggae é um gênero musical que tem as suas origens na Jamaica, no final da década de 60. O auge do reggae ocorreu na década de 70, quando este gênero espalhou-se então pelo mundo. É uma mistura de vários estilos e gêneros musicais. Música folclórica da Jamaica, ritmos africanos, ska e calypso. Apresenta um ritmo dançante e suave, porém com uma batida bem característica. A guitarra, contrabaixo e a bateria são os instrumentos musicais mais utilizados no reggae. Foi na região norte do Brasil que o reggae encontrou mais força. Na década de 70, Gilberto Gil, Jorge Benjor, eles foram influenciados pelo estilo musical jamaicano. Já na década de 80, é a vez do rock se unir ao gênero da Jamaica nas letras do grupo Paralamas do Sucesso.
Na década de 90, surgem vários músicos e bandas. Podemos citar Cidade Negra, Alma Jane, Tribo de Já, Nativos e Sine Common e Morro Fumegante, que têm uma batida reggae e tocam e cantam reggae. É isso aí, terminamos a nossa terceira web aula. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.